ESPN Fox. Mancini, a derrota passou na tua visão por uma diferença técnica muito grande de atuação entre os dois tempos. O primeiro tempo em que o Corinthians foi melhor, mas o segundo tempo em que foi muito pior do que o Santos, né? Uma inspiração ofensiva zero, né? Pouca criação, enfim. E para um time que está tentando uma vaga em um jogo tão importante para chegar à Libertadores, se não faltou muito, né, de produção ofensiva no segundo tempo. O que é a tua visão sobre isso? Obrigado. Boa noite a todos, boa noite Flávio. Não tenha dúvida, a atuação no primeiro tempo foi muito melhor. Eu diria que quando interrompeu o jogo em função da luz, naquele momento o Corinthians tinha uma superioridade no jogo e aí acabou na volta após esse fato da luz um jogo mais equilibrado, né? O Santos equilibrou ainda no primeiro tempo, mas mesmo assim nós tivemos algumas oportunidades claras de gol que a gente não pode desperdiçar, ainda mais num clássico, num jogo tão apertado, tão justo, um jogo picotado, as duas equipes marcando bastante. E na segunda etapa eu acho que faltou sim, né? Lógico que nós acabamos sofrendo o gol no comecinho do segundo tempo, o que de certa forma fez com que o Santos recuasse bastante. Se na primeira etapa a gente via 2 blocos na equipe do Santos, no segundo tempo a gente viu os 11 jogadores ali atrás, aí tentando sair no contra-ataque, o que dificultou bastante, mas acho que tecnicamente a nossa equipe ficou abaixo do que poderia fazer. Mancini, boa noite. Kaique Silva aqui da Jovem Pan. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa reta final do Corinthians, que perdeu alguns pontos valiosos que podem fazer falta para o Corinthians entrar de fato no G8 e conseguir a vaga para a pré-Libertadores. Eu queria que você falasse a que você acha que isso se atribui, se é a falta de elenco, a falta de algumas peças pontuais, o quanto o Fagner também fez de falta nessa partida de hoje, que era mais um confronto direto. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa noite, Kaique. É óbvio que o Fagner sempre vai fazer falta, não só no Corinthians, mas em qualquer equipe, porque ele é dotado de uma enorme capacidade de defender e atacar. O time já está muito acostumado com ele. Mas, enfim, eu acho que nesses últimos jogos a gente acabou, de certa forma, desperdiçando pontos importantes e por erros da nossa equipe. Alguns erros técnicos, alguns erros estruturais, alguns erros táticos, né? Mas dentro desses detalhes que um jogo de futebol apresenta, a gente tem que ser um pouquinho mais efetivo. E acabou faltando no momento onde a gente tinha que decidir algumas partidas. E isso acabou nos custando pontos importantes e agora a situação ficou um pouco mais difícil. Nós ainda temos chance, nós vamos brigar muito por essa vaga até o final, mas é óbvio que ficou mais difícil. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, pelo nível de atuação do Corinthians nos últimos jogos, o time merece jogar a próxima Copa Libertadores da América? E se você puder responder também, por gentileza, em relação ao Gabriel Pereira, porque esse atleta que quando entra bem, vem sendo praticamente a sua última opção em relação aos últimos jogos? Por gentileza, muito obrigado. Boa noite, João Paulo. Eu acho que aquela equipe que chegar em 8º lugar, o Santos hoje está em 8º lugar, o Atlético em 9º, o Corinthians em 10º, mas a equipe que chegar em 8º lugar vai merecer a vaga, porque é o que diz o regulamento da competição. A gente sabe que para você disputar uma Libertadores é muito diferente do que jogar um brasileiro, um paulista, né? Existe uma diferença de técnica, de força, de velocidade no jogo, né? Diferente, o ambiente do jogo também é diferente. E quando você vai disputar uma competição assim, você tem que se moldar a isso, né? A atmosfera é diferente. Então é importante que, caso o Corinthians ainda consiga a vaga, que ele se enquadre dentro disso que eu acabei de dizer. E sobre o GP, é um atleta que está ainda em maturação, que tem entrado, que tem nos ajudado. Hoje entrou um pouquinho depois dos outros, mas assim que tiver mais jogo, com certeza vai nos ajudar bastante. Bem, boa noite, Mancini, Marco Belo da Rádio Transamérica. A impressão que deu, Mancini, é que depois do gol sofrido pelo Corinthians, quando você começou a fazer as alterações, o time ficou desequilibrado, né?
muitos erros de passe, os jogadores ficaram um pouco perdidos em campo, e eu não estou falando dos 5 minutos finais, né? Estou falando a partir do gol para frente. Você acha que isso se deve ao desespero dos jogadores do Corinthians em conseguirem o gol de empate, ou faltou um pouquinho de orientação nessa metade final do segundo tempo? Obrigado. Boa noite, Marco. Não vejo por esse lado de orientação, até porque nós estamos ali do lado, falando, orientando, gritando, chamando atenção. Acho que foi muito mais a característica do jogo, né? No primeiro tempo as duas equipes chegaram mais facilmente às áreas. A partir do momento em que o Santos fez o gol, houve sim um recuo da equipe santista, o que dificultou muito em termos de espaço. A partir do momento em que você enfrenta, como foi no primeiro tempo, 2 blocos de 5 jogadores do Santos, e na segunda etapa você tem que enfrentar um bloco de 11 jogadores, é muito mais difícil de jogar. Você tem que se expor ao erro. O erro, embora faça parte do futebol, ele acaba de certa forma te comprometendo, porque você não tem sequência. E aí o Santos passou a usar a velocidade dos seus jogadores nos contra-ataques. E é óbvio que quando você perde, com certeza você vai ver muito mais erros na equipe do que acertos. Mancini, boa noite, Ana Canhedo do GE. Eu queria te pedir para fazer uma análise sobre as possibilidades de Libertadores, né? Porque hoje era um confronto muito direto, Santos e Corinthians praticamente brigando aí ponto a ponto. E hoje para o Corinthians, com essa derrota, as coisas ficam bem complicadas nesse sentido. Eu queria que você comentasse isso, por favor. E se me permite uma segunda pergunta, eu gostaria que você comentasse também as suas primeiras substituições no jogo, né? Logo no começo do segundo tempo, o que você buscou com essas alterações e talvez por que você não fez no intervalo. Obrigada e boa noite. Boa noite, Ana. Nós temos chances ainda, nós temos que fazer os 6 pontos e torcer para que Atlético e Santos não cheguem aos pontos desejáveis, né? Dessa forma a gente chegaria, obviamente, à vaga, né? É uma questão matemática. O que se diz respeito às substituições, eu vi um Corinthians no primeiro tempo na parte ofensiva bem, chegando bem à frente, até desperdiçando algumas boas oportunidades. E no intervalo eu fiz alguns ajustes, mas após tomar o gol no segundo tempo, logo no começo da partida, a gente achou que já era hora de fazer as trocas. Mancini, boa noite. Roberto Lioi, da Rádio CBN. Mancini, independentemente se conseguiu ou não a classificação à próxima Libertadores, queria que você falasse sobre uma projeção do Corinthians na próxima temporada, se é uma projeção que não traz grandes expectativas para o time, porque o time não está conseguindo ter uma sequência agora nessa reta final. Meio que a gente tem de informação, não vai fazer grandes contratações. Você acha que a perspectiva do Corinthians para a próxima temporada não é boa também? Você acha que o Corinthians pode amargar também mais um ano com decepções, com disputa de título distante, como foi essa temporada passada, como foi essa temporada atual? Boa noite, Roberto. Eu não acho, não. Eu sou um otimista de plantão. Acho sim que essa temporada vai ser melhor do que a de 2020. E em cima disso, a gente conta com o apoio de todo mundo. O torcedor sabe aquilo que está sendo feito, sabe que neste momento nós temos que estender as mãos, né, e de mãos juntas buscar sempre algo melhor. Se há dificuldade no Corinthians para ir atrás de atletas no mercado, as outras equipes passam pelo mesmo, então nós não podemos de maneira alguma ficar chorando, e sim estarmos concentrados naquilo que temos que fazer diariamente para que o clube possa render mais. Daqui a pouco encerra-se o Brasileiro e entra o estadual, e no estadual nós temos que ter a força necessária para fazer uma bela campanha também. Eu acho muito importante neste momento que todo mundo conte com aquilo que possa ajudar. Eu volto a dizer, acho que de mãos dadas a gente vai sair dessa situação e vai ter uma temporada melhor. Wagner Mancini, quem fala em Yara, da Band TV. Eu queria já projetar o jogo diante do Vasco, o Corinthians que segue em busca dessa vaga na pré-Libertadores, como que entra em campo, pensando que o Vasco está ali, né, lutando contra o rebaixamento.
como que entra em campo pensando que 2007 a vitória do Vasco em cima do Corinthians praticamente rebaixou o Alvinegro Paulista? Fica aquela rússia, aquela vontade de uma revanche, ou não? O foco é total no Corinthians, nada de mágoas. Um grande abraço. Boa noite, Yara. A gente está focado nos nossos pontos, né? A gente não pode de maneira alguma falar sobre outro jogo ou outro ano, porque nós não estávamos aqui. O mais importante é que nós ainda temos chances, remotas, mas temos chances, e a gente vai brigar muito por isso, né? Todo time nessa situação no campeonato defende alguma coisa. O Vasco, obviamente, que vai defender aquilo que lhe interessa, mas do lado de cá nós vamos em busca da vitória. Mancini, boa noite. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Queria que você comentasse o peso de alguns erros individuais, sem citar nomes, mas o Corinthians enfileirou gols perdidos nos últimos tropeços, quanto que isso atrapalhou sua estratégia, e queria saber se você vai antecipar algumas decisões, né? Já que ficou muito difícil classificar a Libertadores, e você tem 3 dias só entre o Brasileirão e o Paulista, se você pretende agora antecipar algumas decisões. Obrigado. Boa noite, Salazar. Não tenha dúvida que os erros acabam sendo decisivos, né? A partir do instante em que você joga um clássico. Nós jogamos um clássico no domingo diante do Flamengo, jogamos um clássico hoje diante do Santos, e esses erros acabam sendo detalhes que pesam muito numa partida de futebol, né? Nós viemos para cá buscando a vitória, mas fomos muito abaixo daquilo que poderíamos ser, né? Com uma melhora ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa a equipe não conseguiu se encontrar, não teve volume de jogo suficiente para buscar aquilo que nós queríamos, né? E sobre as decisões, é óbvio que daqui a uma semana, 8 dias, a gente joga o último jogo do Brasileiro, e daqui a 10 dias a gente entra em campo já por um outro campeonato, né? Decisões serão tomadas não só no Corinthians, mas em todas as outras equipes. Eu acho importante que nesse término de temporada, mesmo sendo fevereiro, que algumas coisas aconteçam, que você oxigene de alguma forma o seu elenco, o seu clube, para que a sequência possa ser melhor. Mancini, boa noite. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Já que ficou muito difícil realmente a Libertadores, 4 pontos de diferença em 6 em disputa, eu queria saber do próximo ano esportivo. Jogadores que estão de empréstimo, eles vão voltar? Algum reforço pode chegar ou não? Os jogadores que estão aí parados sem ser utilizados, como Ederson, Davó, Jonathan Cafu, eles vão ser emprestados? O torcedor vê a coisa muito parada, e a temporada 2021. Queria que você desse um panorama. A coisa está parada, vocês estão se movimentando nesse sentido? Obrigado. Boa noite, Rodrigo. É óbvio que nós estamos no final de temporada, né? Mesmo sendo fevereiro, início já do Campeonato Paulista, algumas medidas serão tomadas, mas nós temos pessoas capacitadas dentro do clube para encaminharem tudo isso que eu estou dizendo aqui, né? Não é o Mancini que tem que falar sobre isso. Acho importante, e eu já falei que algumas medidas serão tomadas, mas neste momento a gente tem que pensar no Vasco, depois do Internacional, e aí em seguida é que vai iniciar o estadual. Mancini, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Queria saber de você, primeiramente, como é que foi reencontrar o Cuca, né, com quem você trabalhou lá no São Paulo, e até como você vê essa situação dele, né, de saída do Santos, ainda comandando o time nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E claro que você já falou bastante sobre o tema, sobre essa disputa do Corinthians aí por uma vaga no G8, mas queria saber de você, Mancini, se lá no fundo você ainda acredita que o Corinthians pode estar na próxima edição da Copa Libertadores da América. Obrigado, boa noite. Boa noite, Jonas. Foi bacana rever o Cuca, né? Um amigo de longa data, um cara que faz um trabalho sensacional no Santos, com dificuldades também, assim como todas as equipes hoje no Brasil têm, né? E foi bacana também por um outro aspecto, que são duas equipes que tiveram um certo destaque mais ou menos ao mesmo tempo no Campeonato Brasileiro, né? E hoje a gente viu um jogo extremamente pegado, picotado, mas que no final a gente lamentou o resultado, né?
E sobre as chances, eu acredito ainda, são 6 pontos em disputa, assim como o Corinthians, o Santos e o Atlético têm jogos difíceis também, e nessa fase do campeonato todo mundo briga por alguma coisa, então é importante a gente manter o entusiasmo. Só pelo fato de você vestir essa camisa, você tem a obrigação de brigar por todos os pontos até o final da disputa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.